Trecho do Anarquismo ao Pós-Anarquismo, Sal Newman. O único. Nem se entende a singularidade como uma forma de unicidade ou pluralidade que é irredutível a abstrações e identidades determinadas, tais como homem, humanidade, sociedade, que sempre arriscam violentar a singularidade, engoli-la em uma totalidade, mas que, ao mesmo tempo, é única apenas na medida em que coexistem ou coaparecem com outras. É aqui que quero desenvolver a noção de singularidade e as formas possíveis de coexistência que ela promove através de uma rota diferente, ainda que de algumas maneiras se entrecruzem. A da filosofia egoísta do pouco conhecido filósofo do século XIX, Max Stirner. O anarquismo radicalmente anti-essencialista de Stirner, se é que pode ser chamado assim, é, como sugeri, um ponto-chave para a teoria política pós-anarquista. Embora possa parecer paradoxal recorrer a um pensador que tende a ser considerado um expoente de uma forma extrema de individualismo, quero sugerir que sua noção de ego, que é mais acuradamente traduzido como o único, não pode ser reduzida a nada como um individualismo liberal ou mesmo a qualquer identidade, e é melhor entendida em termos de singularidade. Stirner nos dá uma noção clara e mais substantiva de singularidade que Angarde e Nancy, uma que é muito mais útil para entender a subjetividade pós-anarquista contemporânea. Em sua única obra de relevo, O Único e o que lhe é próprio, publicado em 1845, Stirner, o mais radical membro do Círculo dos Jovens Hegelianos, lançou um devastador assalto à tradição filosófica, em particular ao pensamento hegeliano, bem como ao humanismo de seu contemporâneo Ludwig Feuerbach. Stirner pode ser considerado, certamente, como o primeiro teórico do declínio das metanarrativas, aquele que, mesmo antes de Nietzsche, espiou por trás do homem e viu Deus reinventado. Assim, segundo Stirner, o projeto racionalista humanista, associado a Feuerbach, de substituir Deus pelo homem meramente reafirmou a categoria do divino ao tornar o próprio homem em um ser sagrado e as categorias supostamente seculares de verdade racional, moralidade e assim por diante em preceitos teológicos. Stirner expõe o humanismo e seus discursos políticos de liberalismo e socialismo como simplesmente parte de uma cadeia de substituições através da qual a categoria abstrata e alienante do sagrado é rearticulada em trajes seculares. Portanto, para Stirner, a religião humana é apenas a última metamorfose da religião cristã. Então, a figura do homem, de acordo com Stirner, impõe sobre o sujeito um novo tipo de alienação, na medida em que agora se espera que ele viva conforme um certo padrão universal de racionalidade e moralidade e que busque dentro de si mesmo por uma essência humana sagrada. Como Stirner declara, então, o homem é o Deus de hoje, e o medo do homem tomou o lugar do velho temor a Deus. Para Stirner, vivemos em um mundo assombrado, um mundo de abstrações, aparições, ou o que ele chama de fantasmas. Citação: Homem, sua cabeça está assombrada. Você imagina grandes coisas e retrata para si mesmo um mundo inteiro de deuses que tem uma existência para você, um reino espiritual para o qual você supõe ser chamado, um ideal que te acena. Fim de citação. Estamos fascinados com o que Stirner chama de ideias fixas, tais como essência humana, moralidade, verdade racional, sociedade, liberdade, consideradas universalmente compreendidas e às quais devemos aspirar. Porém, essas são simplesmente abstrações religiosas, ilusões sem qualquer base na realidade. Como expoente de uma anarquia ontológica, Stirner demonstra que não há nenhuma verdade essencial na base de nosso mundo, nenhuma base sólida sobre a qual devemos viver nossas vidas.
há apenas um abismo de nada, o que significa que cabe ao indivíduo, ou o que ele prefere chamar de egoísta ou dono, determinar para si mesmo sua própria vida. Como diz Stirner, a essência do mundo é, para aquele que olha para o seu fundo, o vazio. O anti-essencialismo de Stirner significa que o sujeito não pode ser assimilado nas identidades fixas e determinadas que foram estabelecidas para ele. Citação: não sou nem Deus, nem o homem, nem a suprema essência, nem a minha essência, e, portanto, no fundamental, é indiferente se penso a essência em mim ou fora de mim. Fim de citação. Porém, é a tentativa de subjetivar os indivíduos dentro dessas categorias que cria como um subproduto certas formas de subjetividade degradada ou desviada, a qual Stirner se refere como inumano, ou que Agamben pôde chamar de vida nua. Podemos ver aqui como essa crítica do essencialismo e do humanismo ressoa com as abordagens pós-estruturalistas do sujeito e particularmente com o convite de Foucault para recusar quem somos, como uma forma de resistência ao governo de individualização liberal. Stirner considera os modos pelos quais os regimes políticos liberais constroem certas figuras do indivíduo como portadores de direitos, os quais eram supostamente livres ou precisavam ser libertados, e, contudo, através dessas ficções, estavam cada vez mais ligados ao Estado. Início de citação. Isso não significa a minha liberdade, mas a liberdade de um poder que me governa e me subjuga. Fim de citação. Em outras palavras, quanto mais livre o indivíduo de acordo com as coordenadas da ideologia liberal, mais livre o Estado é para governar o indivíduo. Por exemplo, a noção de igualdade formal de direitos não reconhece a diferença e as singularidades individuais, mas, ao contrário, engole-as em uma totalidade imaginária, o corpo político ou Estado. Não há nada de errado com a igualdade enquanto tal. Para Stirner, acontece apenas que, em sua incorporação no Estado liberal, o indivíduo é reduzido a uma comunalidade ficcional que assume uma forma institucionalizada. A igualdade de direitos significa apenas que, citação, o Estado não tem consideração por minha pessoa, que para ele, eu, como qualquer outro homem, sou apenas um homem. Fim de citação. Direitos são garantidos através do Estado ao homem, a esse espectro abstrato, e não a uma pessoa real. Em verdade, Stirner vê o liberalismo não tanto como um regime particular, mas, antes, como um tipo de máquina subjetivadora que toma diferentes formas: política, social, humana, por meio da qual a liberação progressiva do homem é concomitante com a eliminação do ego. Então, que tipo de existência o sujeito pode ter além desse mundo de abstrações, fantasmas e instituições políticas e sociais que buscam transformá-lo no homem? Para Stirner, a posição que devemos adotar é a de afirmar o ego como nossa única realidade concreta e tomar isso como nosso ponto de partida ao encontrarmos o mundo. Como Stirner declara, nada é mais para mim do que eu mesmo. É essa posição que levou a certas interpretações errôneas de Stirner, como um solipsista que nega a existência da realidade externa ou como um proponente de um individualismo egoísta. Em vez disso, ao tomar o ego como a única realidade ontológica, ele está buscando minar a autoridade dos conceitos transcendentais e seu domínio sobre nós e convidar as pessoas a se afirmarem sua unicidade e singularidade como sua única causa. A filosofia do egoísmo de Stirner é um programa de autonomia, ou o que ele chama de propriedade, o que discutirei com maior detalhe em capítulos posteriores. Porém, como disse, o egoísmo não deve ser confundido com o individualismo, o qual é uma categoria subjetiva liberal. Ao contrário,
deve ser entendido em termos de singularidade e unicidade. Ademais, e esse é o ponto importante, esse ego singular não é uma essência de qualquer tipo, não é um indivíduo com um conjunto de propriedades e interesses. Ao contrário, é uma espécie de nada, o que Stirner chama de um nada criativo, em um constante estado de fluxo e devir, consumindo-se e criando-se de novo. O sujeito como singularidade é aquele da unicidade absoluta, não apenas ou nem mesmo no sentido da diferença, que pode ser uma aspiração, mas no sentido de ser indefinível. Citação: eles dizem de Deus, não use seu nome em vão. Isso vale para mim. Nenhum conceito me expressa. Nada que é designado como minha essência me esgota. São apenas nomes. Da mesma forma, dizem que Deus é perfeito e não tem dificuldade de se esforçar pela perfeição. Isso também vale para mim mesmo. Sou dono do meu poder e o sou quando me conheço como único. No único, o próprio dono retorna para seu nada criativo do qual nasceu. Fim de citação. Ser singular é ser indefinível. E, como sugeri acima, ser indefinível ou irrepresentável é ser ingovernável. Encontramos um forte paralelo aqui com a noção de Agamben de singularidades quaisquer e, em verdade, com os experimentos políticos de anonimato. A união de egoístas. No entanto, que tipo de comunidade é possível entre essas singularidades? Stirner rejeita todas as comunidades estabelecidas, especialmente nação e Estado, como fantasmas, como corpos sociais abstratos e coletividades cuja causa, seja liberal ou comunista, o egoísta está subordinado. O conceito de sociedade é o grande altar sobre o qual o único é rotineiramente sacrificado. Em contraste a essas formas espectrais de comunidade, Stirner introduz seu conceito de união de egoístas, única forma de associação coletiva que sua filosofia do egoísmo aprovará. A ideia aqui é de uma forma completamente voluntária de associação à qual o indivíduo egoísta adere para seus próprios fins e que não apresenta nenhuma obrigação vinculativa. Diferentemente de comunidades espectrais fundadas sobre alguma comunalidade essencial imaginada, que simplesmente absorve os indivíduos em uma totalidade sobre a qual eles não têm nenhum poder, a união de egoístas é conscientemente desejada e determinada pelas singularidades que a compõem. Talvez algo como isso possa ser encontrado hoje em vários grupos de afinidade radical, ou agrupamentos tal como o Occupy, redes tal como os Anônimos, ou mesmo os Black Bloc, que não são organizações políticas permanentes baseadas em identidades estáveis, mas, antes, em associações contingentes de intensidades compartilhadas. Podemos pensar na união de egoístas como um contraponto ao corpo político robesiano? Em vez de indivíduos solitários e medrosos comprimidos em um corpo social claustrofóbico sob o olhar alienante do soberano, a forma de associação proposta aqui é a de afetos compartilhados e de uma intensidade alegre, em que a singularidade é aumentada ao invés de diminuída mediante suas relações com outras singularidades. A união de egoístas, uma formulação aparentemente paradoxal, não deve ser tomada como um modelo preciso de política a ser seguido. Em vez disso, como algo revelador da abertura, contingência e multiplicidade da política enquanto tal. Stirner quer limpar o campo político de todas as identidades fixas e universalizantes e afirmar a política como um lugar de contínua invenção e criatividade a partir do qual múltiplas formas de subjetividade, ação e associação podem emergir. Assim, sugere uma forma de associação política rizomática, não soberana e não identitária, que desafia qualquer lógica de representação. A união de egoístas é uma figura política que nos permite pensar conjuntamente diferença individual e coletiva como um tipo de corpo múltiplo ou como singularidades múltiplas.
O pensamento de Stirner nos fornece um arsenal de conceitos, tais como propriedade e insurreição, que são extremamente úteis para a teorização da política radical atual e que desenvolverei nos próximos capítulos. A ênfase desse pensamento está na intensificação de nossa autonomia, e sua noção do único fornece a formulação mais clara e direta da subjetividade pós-anarquista.